Shalom, queridos, bom dia. Shalom, bom dia. Aleluia. Que presença maravilhosa. Que graça poderosa está sobre esse lugar. E quando a presença de Deus está, não precisa alguém falar, não precisa alguém pregar, porque essa presença é ela que faz e executa todas as coisas. Nessa graça aqui eu vou dançando com Ele até amanhã, irmão. Quando a Arca da Aliança chega em Jerusalém, Davi ele não queria saber de outra coisa a não ser sair do trono, colocar a estola sacerdotal ali e começar a dançar na presença dele e regozijar porque a presença chegou no ambiente. Quando a presença está no ambiente é um lugar de regozijo, é um lugar de provar da presença de Deus. A Bíblia mesmo disse: provai e vede que o Senhor é bom. Quem veio aqui para provar dessa presença? Uou! Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa manhã. Eu quero ser bem breve e nós vamos continuar adorando nessa dimensão e deixar o Espírito Santo fluir em nome de Jesus. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez, aqui na igreja IAP? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Meu corpo está tremendo desde quando eu entrei aqui. Quando foram inaugurar o templo, eles não conseguiram continuar cantando e nem tocando. Eles caíram, em poder na presença de Deus, e Deus tomou aquele ambiente. Quem dera isso aconteça, de quando eu começar a falar, eu pare de falar e a presença de Deus tome esse lugar. Assim como foi naqueles dias. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. A vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. E ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca ou pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Amém? Pode se assentar, por favor, aplaudindo a Jesus. Aqui o apóstolo Pedro, ele escreve uma epístola falando sobre a vinda do Senhor, falando sobre o juízo final, falando sobre um alerta para a igreja,
porque no final dos tempos se levantaria zombadores, né, para poder querer confundir aquilo que foi fundamentado na palavra, aquilo que Jesus estabeleceu. E aqui o Pedro já estava dizendo a respeito não da primeira vinda do Senhor, mas da sua segunda vinda. Há pouco tempo já que Jesus tinha voltado para o Pai, há poucos anos, ou talvez meses, Pedro já estava anunciando a sua segunda vinda, porque Pedro, ele cria em tudo aquilo que Jesus falou enquanto ele estava aqui na terra. Aleluia. Pedro foi um homem que se tornou um discípulo do Messias, um discípulo do Senhor, um homem que trabalhava na pesca, vivia dessa profissão, e quando o Senhor o chama, o Senhor fala para ele que iria fazer dele um pescador de homens, um pescador de almas, e a partir daquele momento ele começa a andar com Cristo, ele começa a ser aluno do Senhor, começa a andar com Jesus. E Pedro foi um homem que era muito compulsivo, né? Um homem que era ousado em suas atitudes diante do Senhor, mas um homem que também tinha uma sede e uma fome de estar cada vez mais perto de Cristo, de viver o sobrenatural. Aleluia. Pedro era um homem que, quando viu o Senhor andar sobre as águas, ele olhou para Cristo e disse: se você é quem você está falando, então peça para que eu vá até você. Peça para que eu também ande sobre as águas. E Jesus falou: pode vir. E esse era o Pedro, aonde através de uma ousadia em Deus, foi um dos discípulos e o único homem que também andou sobre as águas. Aonde ele estava dizendo: se o Senhor falar para mim ir, eu vou. Se o Senhor pedir para mim fazer, eu vou fazer. E debaixo dessa palavra ele acaba andando sobre as águas, ele tem essa experiência. Sabemos que também ele acabou afundando porque olhou para trás, mas ele foi ousado em andar sobre as águas. Ele foi ousado em acreditar naquilo que Jesus estava falando. Um dia também Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro falou: de maneira nenhuma você vai lavar os meus pés. E Jesus falou: Pedro, se não for assim, você não tem parte comigo. E Pedro falou: então tá bom, então não lava somente os meus pés, lava a minha cabeça, lava os meus pés, me lava por completo, porque eu quero ter parte contigo. Pedro era um dos discípulos que era íntimo do Senhor. Deus, ele ama a vida de todos de igual forma, mas existem aqueles que querem se aprofundar de uma forma mais intensa na presença dele. Existem aqueles que pagam um preço para entender de uma forma mais profunda os mistérios do reino. Aleluia. Na realidade, Deus não é um Deus de mistério, Deus é um Deus de revelação. Deus, ele quer manifestar a glória dele para mim, para a sua vida. E Deus, ele quer ter intimidade comigo e com você. E essa revelação só vai acontecer quando a gente decidir viver um relacionamento de amigo com o Senhor. Pedro, além de discípulo, ele também era um amigo de Cristo. Ele queria estar cada vez mais perto do Senhor. Ele foi um homem também que um dia, ele ouvindo dizer que Jesus iria padecer, que Jesus iria se entregar pela humanidade, e Pedro disse que de maneira nenhuma isso iria acontecer, que Pedro não iria deixar. Aquilo que Deus faz em nossa vida, Ele nos aperfeiçoa diariamente. Seria tão bom se as coisas tivessem, se a gente fosse pronto, se a gente fosse preparado do dia para o outro, mas não é assim que acontece. A transformação, a mudança que o Senhor faz em nossa vida, vem através da nossa busca diária. Aleluia. Nós possamos
talvez errar nessa caminhada, tomar algumas decisões, até mesmo conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra. E nós não podemos querer voltar para trás, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para nos aperfeiçoar. Pedro era um discípulo muito difícil, mas Jesus investiu nele e valeu a pena. Existem pessoas como eu e você que são muito difíceis de lidar, mas Jesus, Ele acredita em mim e em você. Jesus, Ele nos conhece, Jesus está nos moldando, Jesus, Ele está nos preparando para uma grande obra. Jesus, Ele não veio buscar os perfeitos, Jesus, Ele veio buscar os imperfeitos, para que esses imperfeitos possam ser aperfeiçoados, lapidados, moldados no fogo, na palavra, para que um dia possa se levantar com uma unção poderosa e alcançar um território, e alcançar uma geografia, e anunciar as boas novas por onde passar. Sabe, eu quero dizer que as pessoas que dão mais trabalho, as pessoas que são mais complicadas, essas pessoas que Deus tem um propósito nesse tempo, essas pessoas que Deus levantou para poder fazer algo muito poderoso. O Senhor só quer saber se nós o amamos, se nós o queremos. E agora aqui o próprio Pedro está escrevendo uma epístola, está falando sobre a segunda vinda do Senhor. Nós já conhecemos e já sabemos sobre a primeira vinda de Cristo. Já aconteceu, e não aconteceu somente quando Ele se fez carne aqui na terra. A vinda de Cristo já estava sendo falada antes dele vir. Ele só veio para poder cumprir toda a lei e as profecias daquilo que já se falava sobre a vinda dele. Na realidade, quando entrou o pecado na humanidade, o próprio Deus foi o primeiro a liberar uma profecia messiânica, dizendo que nasceria um da semente da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. Eu sei que muitas profecias foram profetas que liberaram, através da unção do Espírito, sobre a vinda do Senhor. Mas o primeiro a falar sobre essa profecia foi o próprio Deus, sem que Ele usasse a vida de alguém. Quando entrou o pecado na humanidade, quando a morte começou a reinar, Deus, Ele já planeja um plano perfeito para resgatar o que foi perdido. Porque o diabo nunca vai vencer Deus e vai estar à frente de Deus. Por mais que o diabo tente atrapalhar os planos de Deus, ele já tem um outro plano elaborado para poder fazer com que ele seja envergonhado. Em toda a desgraça que acontece, Deus, Ele vem sempre com a sua graça e com a sua misericórdia, para dar oportunidade aos homens, aos seus filhos, a se voltarem para Ele. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus, Ele é muito bom. Ele é o centro do Evangelho. Jesus, Ele é o centro de toda a Bíblia. Ele é o centro da palavra. Ele é a própria palavra. Evangelho sem Jesus não é evangelho. Se nós estamos aqui é por causa de Cristo. Se nós estamos aqui é por causa do Messias, é por causa do autor e consumador da nossa fé. Na realidade, o Messias sempre existiu na criação. Quando Deus criava todas as coisas com o poder da palavra, ali era Jesus, o Messias em ação, a palavra em manifestação. O Criador estava criando todas as coisas. Jesus estava em ação através da palavra. E o Espírito estava pairando sobre as águas. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Se alguém chegou aqui em escuridão, você não vai continuar assim. Se você chegou aqui aflito, preocupado, atribulado, você não vai continuar assim. Você não vai sair assim. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali.
Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas, viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! Toda a Bíblia Sagrada, antes da manifestação do Filho em carne na terra, apontava para Cristo, apontava para o Senhor. Um dos momentos que tipificou a Cristo foi também quando Deus pediu Isaque para Abraão em sacrifício. E um homem de muita fé, de muita entrega, ele não rejeita o comando de Deus. Era um homem que sacrificava a Deus, fazia ofertas. Era um homem que era dependente do Todo-Poderoso. Agora Deus o chama, não para poder entregar um animal, não para entregar uma oferta que ele estava acostumando a ofertar. Mas agora Deus pede o seu único filho, o filho da promessa. O filho que aonde Deus iria fazer de Isaque uma grande nação. E agora Abraão se encontra juntamente com Isaque, o seu servo. Isaque, que já tinha visto o seu pai sacrificar, disse: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto, meu pai? E Abraão sabia que nessa hora, a oferta era o seu próprio filho. E Abraão olha para ele e fala: meu filho, o cordeiro Deus proverá. O que Deus vai pedir para mim e para você nesse tempo são coisas que nos custe. São coisas que mexem com a nossa vida. São coisas que vai fazer com que a glória dele resplandeça. Mas para isso a gente tem que abrir mão daquilo que nos custa. Aleluia. E quando Abraão foi entregar Isaque no Monte Moriá, quando ele já pega ali o cutelo para imolar Isaque, ele já estava no altar. Um anjo do céu bradou diante daquela situação e falou: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me teme. Nós temos já a certeza que o Senhor nos ama. E qual que é essa certeza? Porque Ele entregou Jesus por nós. Foi a prova de amor que Deus trouxe em favor da humanidade. Porque amor não está atrelado a palavras, daquilo que a gente fala. Mas o amor está atrelado a ações e atitudes. E essa foi a prova de amor que Abraão provou o seu amor a Deus. Eu vou fazer o que Ele quiser pedir que eu faça. Eu vou ser obediente a Ele. Essa será a minha prova. E o Senhor falou: Abraão, pode parar, porque agora eu sei que você me ama de verdade. E a Bíblia fala que Deus, Ele proveu um cordeiro para aquele holocausto, no lugar de Isaque. E Abraão não ficou sem sacrificar ao Senhor. E aquele cordeiro que Deus proveu, já estava tipificando, e já estava apontando para o Messias, para a primeira vinda do Senhor.
Jesus, ele está envolvido em toda a Bíblia, em toda a palavra. Ele é o autor de toda a vida. Ele é autor de toda a criação. Porque dele e por ele são todas as coisas. Pastor, por que você está falando sobre Jesus? Porque o apóstolo Pedro já estava dizendo que nos últimos dias seria levantado zombadores, aonde as pessoas iriam tentar colocar um outro fundamento. E o apóstolo Paulo já estava dizendo: se alguém quiser pregar um outro fundamento, que esse se considere anátema, porque não há outro fundamento a ser posto, a não ser a pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens. E essa pedra e esse fundamento sempre será Jesus, o Messias. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o centro do Evangelho. Se dizem por aí que há salvação a não ser por intermédio de Jesus, esse não é o verdadeiro Evangelho. Se existem por aí que a salvação está através de esforços humanos, esse não é o verdadeiro Evangelho. Se dizem por aí que a salvação é através dos pais carnais de Jesus, esse não é o verdadeiro fundamento. Se dizem por aí que a salvação é através dos discípulos do Messias, esse não é o verdadeiro fundamento. A salvação é por intermédio da fé e da graça de Cristo Jesus. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A salvação só vem por um intermédio, a reconciliação. A vida eterna só vem através de Cristo. A salvação não vem pela igreja IAP, a salvação não vem pela congregação cristã no Brasil, a salvação não vem pela Assembleia de Deus, a salvação não vem pela Deus e amor, não, não, não. A salvação não consiste em denominações. A salvação não consiste em nomes de igrejas denominacional. Porque tem lugares que prega que se você não vir nesse lugar, você não será salvo. Se você for para outro lugar, você está em pecado. Aqueles não são nossos irmãos, aqueles são os nossos primos, porque eles estão em outras denominações. Sabe, o Senhor está nos levando a um outro entendimento, o entendimento de maturidade, a entender o que é realmente ser igreja, ser corpo de Cristo, ser co-participante do reino de Deus. No reino de Deus não há divisões denominacionais. No reino de Deus é um só povo, é uma só língua, é um só batismo, é um só Senhor. O reino de Cristo, o corpo de Cristo não está dividido. O nosso corpo físico hoje, ele não anda dividido. Eles estão juntos, correndo e andando para um único propósito. Assim nós somos igreja de Cristo. E é por essa causa que eu e você está aqui, para poder proclamar o reino de Deus a toda criatura. É lutar pela bandeira do reino, pela bandeira de Cristo Jesus, proclamando o ide do Senhor. E não somos só nós que estamos fazendo isso. Existem muitos outros irmãos que não estão aqui em outra congregação, mas são também valiosos e cooperando para o reino. Sabe, dou glórias a Deus porque nesse tempo, principalmente por causa da pandemia que veio, as igrejas começaram a se unir e entender que Deus nos chamou para poder andar separadas, com birras entre pastores, entre líderes. O que foi que fez Abraão e Ló
se dividirem, não foi eles que brigaram. Foi os pastores que estavam brigando. Porque pastores que brigam pensam que as ovelhas são deles. Mas pastores que vivem na dimensão do reino entendem que as ovelhas pertencem a Cristo. As ovelhas pertencem ao Senhor. Que o pasto é dele, que é ele que faz, é ele que alimenta, é ele que faz todas as coisas. Nós somos ovelhas do seu aprisco. E a gente podíamos ver que quando alguém caía no erro, caía no pecado, nas redes sociais, não eram os ímpios que colocavam as notícias nas redes sociais, nunca foram os ímpios que perseguiam os cristãos, mas é os próprios filhos lutando contra os próprios filhos. Assim começou no tempo de Abel. No tempo de Caim, os próprios irmãos brigando um com o outro. Não, Deus não nos chamou para fazer acepção, para brigar com irmãos. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Esse é o nosso papel como igreja, e assumir esse papel de filho de Deus. Por favor, se você for chamar alguém de outra denominação, não diga que essa igreja é melhor do que aquela que a pessoa está. Não é sobre isso que nós estamos falando, não é sobre isso que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui não levantando uma placa denominacional. Nós estamos aqui levantando adoração a Jesus, clamando pela presença dEle, pelo amor dEle. Nós estamos aqui como cooperadores. Só existe um nome, uma placa, porque tem que registrar em cartório. Mas a igreja, ela é única, ela é uma e sempre será. Xarabasuki de badarabassore badarabas. Orabasuki de badarabassore badarabas. Não podemos brigar como irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Chacassore badarabashere badarabas. Sim, Senhor. O Senhor mesmo disse e orou que nós possamos ser um, porque só assim o mundo vai reconhecer quem o Senhor é. O maior motivo das pessoas quererem deixar Cristo é por causa de brigas, de relacionamentos dentro da própria igreja. E isso faz com que as pessoas se entristeçam, faz com que as pessoas se aborreçam e voltem para trás. Mas quem está fundamentado em Cristo e sabe que é igreja, sabe que toda família tem os seus problemas, e sabe viver como corpo, e sabe viver como igreja do Senhor. Muitas pessoas que saem e falam: eu estou saindo porque tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. A pessoa nunca falou: estou saindo porque eu quero o mundo, eu quero o pecado. Quem quer se afastar de Deus sempre vai procurar uma desculpa, um caminho para poder ir para longe da presença dEle. Precisamos ser levados a um nível de maturidade em Deus. Porque quando nós temos a revelação de quem é Cristo e quem nós somos nele, nada e nem ninguém poderá nos roubar dessa presença. Nada e nem ninguém vai roubar o amor dele que está sobre nós. O Senhor tem feito grandes coisas em nossos dias. O Senhor tem alcançado muita gente. O Senhor tem alcançado muitas almas. Porque nós procuramos sempre viver no mesmo reino, direcionado pela mesma unção, falando a linguagem do céu. Porque uma coisa que faz com que a unção recaia sobre alguém, e sobre um povo, e sobre uma igreja, é uma palavra chamada unidade. A unidade da igreja, ela faz com que Deus se movimente.
e faz com que Deus traga um grande avivamento. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. A Bíblia não diz que eles estavam separados orando. Eles não estavam vivendo individualmente. Eles estavam juntos, unânimes, com o mesmo propósito. Tem pessoas hoje que estão pregando, zombadores, tirando o fundamento. Não precisa ir para a igreja. Não precisa cultuar a Deus na igreja. Não dá para ser corpo em casa. Não dá para ser igreja em casa. Quando nós nos reunimos aqui, nós reunimos como o corpo de Cristo. Nós adoramos como igreja única, como a igreja do Senhor. E as pessoas que pregam que não precisa buscar a Deus na igreja, esses dias eu estava ministrando uma pessoa e ela falou, não precisa ir para a igreja. Eu oro aqui a Deus em casa de manhã, à tarde, eu já dou algumas cestas básicas. É porque a pessoa está frustrada consigo mesmo. É porque o diabo já mentiu nos ouvidos dele ou dela que ir para a igreja é porque o pastor quer estimular as pessoas a entregar dinheiro, a entregar ofertas, porque essa é a mentira do diabo. Quer fazer com que as pessoas se afastem do reino, se afastem do corpo, e possam viver individualmente a sua própria vida, e acreditando que Deus está aprovando a sua conduta. Não dá para ser igreja sozinho. Nós precisamos viver juntos. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos estar em unidade em todo o tempo. E isso não estava naquilo que o Senhor tinha me ministrado, mas se Deus está trazendo, é bênção para mim e para a sua vida. Não tem a ver com estruturas, não tem a ver com religião, tem a ver com reino, tem a ver com o dono desse reino. Nós todos somos cooperadores para um único propósito: preparar o caminho para o Messias, para que as pessoas se entreguem totalmente a Ele e possam viver um grande avivamento. Esse avivamento aconteceu porque eles estavam unidos, eles estavam unânimes orando. E quando eles menos esperavam, veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa onde eles estavam assentados. Deus derramou sobre a vida deles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus nos escolheu para ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para ser uma igreja cheia do azeite do Senhor. Agora aqui Isaías, ele fala sobre a primeira vinda de Cristo. Que ele iria nascer, que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Outras referências bíblicas do Antigo Testamento apontam para Jesus, o Moisés, o libertador que libertou o povo. Aquele sangue que foi colocado nos umbrais das portas, aonde houve ali a matança dos primogênitos, apontava para a redenção de Cristo. A própria Raabe, quando ela fez aliança com os espias, e os espias disseram, coloca um fio de escarlata na porta da sua casa, nas janelas da sua casa, porque assim quando a gente vier tomar a cidade, você será livre, você viverá um livramento. A aliança com o Messias, a nossa aliança com Cristo, nos trará salvação eterna, nos trará livramento. Se você ler o livro de Isaías, foi um dos profetas que mais falou a respeito de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que antes de Deus fazer algo, primeiro Ele vai revelar os seus santos profetas. Tudo que Deus ele tem para poder fazer, Ele já deixou aqui na palavra para nos avisar. Tudo já está escrito, tudo já está pronto. E a palavra de Deus, eu vejo que é o amor do Senhor sobre nós. Quando Deus está nos falando, nos ensinando, é porque Ele está nos ajudando a entender que com as nossas decisões, Ele pode nos livrar de muita coisa ruim lá na frente. Por isso que Davi um dia ele disse, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração.
para que eu não venha pecar contra o meu Deus. João capítulo 1, versículo 1. Abra a sua Bíblia, por favor. No princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer no meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar a luz, para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Agora aquele que era a palavra, ele se manifesta em carne, o verbo se fez carne, ele habita no meio do povo. Deus enviou vários libertadores, vários profetas para poder anunciar a palavra, mas Israel não estava entendendo muito bem o que Deus queria fazer, o que Deus representava para eles. Eles não se consideravam filhos. Deus falava, Israel era meu unigênito, meu primogênito, mas eles não estavam tendo a revelação de quem era o Pai. Agora o próprio Deus, ele resolve através do Filho vir nessa terra e poder proclamar as boas novas. Deus disse, eu não vou mais enviar nenhum profeta, eu não vou enviar mais nenhum libertador, eu não vou enviar mais nenhum mensageiro, eu vou enviar a própria profecia, eu vou enviar a própria palavra, eu vou enviar aquele que estava falando através de Moisés, através de Elias, através de Isaías. É por isso que ele aparece diante de João Batista. João Batista diz, é ele, aquele que os profetas diziam. É ele o Cordeiro de Deus, ele é o verbo que se fez carne, ele era a própria palavra manifesta. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu me lembrei da Sulamita, uma mulher que Salomão, o rei, se apaixona. E para que ele pudesse conquistar essa mulher, ele teve que se desfazer do seu reinado, das suas roupas de rei, para poder conquistar essa Sulamita, porque era uma mulher humilde. Porque talvez se ele fosse como rei em toda a sua autoridade, ela não se entregaria a ele. Agora vem o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Agora ele faz como Salomão, ele deixa a sua majestade, ele deixa a sua glória, para ser homem, como eu e como você, para estar mais próximo da humanidade, para que talvez agora o povo pudesse entender quem é o Pai. É por isso que quando ele pregava, ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai também. Tomé disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu já estou com vocês há tanto tempo, eu já estou com vocês há tanto tempo, e vocês não entenderam ainda. Aquele que me vê está vendo o Pai. Eu sou a manifestação do próprio Pai. E Jesus, ele foi crescendo. Jesus, ele começa a sua missão aos 30 anos. E antes de começar seu ministério em proclamar o reino de Deus, ele respeita a autoridade e vai diante de João Batista para poder ser batizado. Porque ele nos leva a entender que antes de a gente queira se levantar para ensinar alguma coisa, nós temos que primeiro aprender de alguém. Nós precisamos primeiro ouvir. O próprio Deus se sujeitou a uma autoridade e disse, João, eu vim para ser batizado por você. Meus irmãos, batismo é para quem é pecador.
Para quem precisa nascer de novo, Jesus não precisava se batizar, Ele é santo, Ele nunca errou, Ele nunca pecou, mas Ele fez assim para cumprir a justiça. Ele disse: João, faça isso para cumprir a justiça. Ele estava dizendo que Ele era o espelho, a maior referência de humildade. Ele estava cumprindo a justiça para que lá na frente, nenhum de nós poderia dizer: não preciso se batizar, não preciso ouvir ninguém, não preciso ouvir nenhum pastor, nenhum líder. Jesus, Ele submeteu à liderança, mesmo sendo o próprio Deus. Quem somos nós para não querer ouvir ninguém, para viver a nossa própria vida, para não ouvir pastor, para não ouvir pai, para não ouvir mãe, para não ouvir autoridades que Deus coloca sobre nós? E antes de começar a pregar, Ele foi primeiro ser ensinado, Ele foi primeiro ser batizado. O Espírito de Deus pousou sobre a vida dele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto. Ele passou por esses processos para que depois ele começasse a viver o ministério. Nosso maior ministério é a nossa vida lá fora. O deserto lá fora que nos forma. As tentações lá fora que formam a nossa chamada. A nossa chamada não começa dentro de quatro paredes. A nossa chamada começa onde ninguém está nos vendo. A escola bíblica dessa igreja não é passaporte para poder viver algo aqui dentro dessa igreja. Precisa primeiro ser abandonado por alguém, precisa primeiro ser fofocado por alguém, precisa ser pisado primeiro, precisa primeiro ser humilhado, precisa primeiro aprender, precisa primeiro ser ovelha muda em direção ao matadouro. Pessoas que voltam do encontro de Peniel, aí que começa a luta, aí que começa a prensa, aí que começa o deserto. Os seus líderes, se você está começando a viver com Cristo agora, não vai resolver os seus problemas. Você tem que entender, é que Deus que vai te ajudar a você resolver os seus próprios problemas. Nós não estamos aqui para resolver o problema de ninguém, estamos aqui para pregar a palavra. E se a pessoa crê na palavra, e se encher da palavra, se encher do Espírito, vai derrubar os próprios gigantes da sua vida no dia a dia. Tem que ter algumas percas. Você acha que para José ser Zafenate Paneah, ser governador do Egito e viver uma grande obra e missão, foi assim de uma hora para outra? Não. Ele teve que ser moldado. Porque senão lá na frente, ele não daria glória a Deus. Ele daria glória a si mesmo. Iria rejeitar a família e não entender o propósito. Mas quem é moldado, quem é preparado no fogo, como ouro, está pronto para vencer o orgulho. Está pronto para perdoar. Está pronto para que se tudo que Deus faça, a glória seja dele. Ter um ministério, ter uma chamada, ter uma célula não é um título. É uma missão. É uma causa. Aonde nós estamos sendo co-participante daquilo que Jesus deu início, daquilo que os discípulos continuaram, e agora isso foi entregue a nós, de geração a geração. Nós como líderes, nós precisamos ter o discernimento, para que a gente não atrapalhe os processos que Deus tem na vida dos nossos discípulos. Porque senão na primeira luta, não vai querer fazer nada para Deus, porque começou a fazer nas emoções,
Começou a fazer com a intuição errada, com a motivação errada. Então, primeiro, precisa se enraizar em Deus. Precisa se fundamentar no Senhor. Nunca tive pressa de fazer algo para Deus. Só quero estar com Ele e permanecer até a segunda vinda dEle. E se Ele achar que eu vou ser útil para alguma coisa, eu estou aqui. Para que aquilo que o Senhor preparar. Mas eu forçar as coisas para que Deus faça, eu nunca vou fazer isso. Porque difícil é alguém querer levar uma chamada e um ministério com a sua própria força. Querer alimentar um povo com o seu próprio alimento. Mas quando a gente é conduzido debaixo de uma unção, isso não nos traz peso. Isso não nos traz tristeza. A gente flui em alegria no Senhor. O apóstolo Jonathan, quando sai e vai fazer a obra em outros lugares, ele fica em paz. Porque ele sabe que quem faz e está fazendo é o Espírito Santo. Ele não fica ligando para a gente e fazendo perguntas e dizendo o que a gente precisa falar. Porque ele sabe que quem fala é Deus. É o Senhor. Porque a obra não é de homens. A obra é dele. Tem pessoas que começam a querer voltar para trás e ir para outra denominação. Eu não fico implorando as pessoas para ficar aqui. Esse não é o meu papel. Eu vou ficar triste se a pessoa quiser sair e voltar para o mundo e não ser mais cuidada. Mas o meu papel não é forçar com as minhas próprias forças as pessoas a ficar aqui. Porque quem convence, quem batiza, quem unge, quem mantém as pessoas é o próprio Espírito de Deus. É por isso que quando alguém quer sair da célula, eu fico em paz. No começo era difícil. No começo, a gente cuidava das pessoas, e daqui a pouco as pessoas saíam falando mal, era desesperador. Mas chega um tempo de maturidade, que a gente entende que isso não tem a ver conosco. Isso não tem a ver com aquilo que nós somos. Isso tem a ver com aquilo que as pessoas estão escolhendo. Tanto aqueles que decidem permanecer, é Deus que está tocando. Por causa das escolhas delas. O Messias veio, e o que ele fez? Ele proclamou o Evangelho. Ele sentava com os pecadores, e as pessoas diziam: por que você se assenta com os pecadores? Ele dizia: não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes, são os enfermos. Não vim buscar os justos, mas eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Já foi falado aqui que tem jeito para quem está em depressão, que tem jeito para quem está falido, que tem jeito para quem está vivendo em adultério, que tem jeito para quem está vivendo em vícios, tem jeito para quem está vivendo ao amor ao dinheiro. E a solução para isso se chama Jesus, se chama o Senhor. Ele não veio para nos condenar, a condenação ainda não chegou, o julgamento final ainda não chegou. A porta da graça está aberta, a porta e vivo caminho está aberto. Ele mesmo é o caminho, Ele mesmo é a verdade, Ele mesmo é a vida. Em João 7,18, João estava preso, e ele, não tinha visto Jesus curar, Jesus libertar, e ele pergunta para 2 discípulos, vai dizer para ele, se é ele mesmo que está aqui, ou ainda é outro que virá. E Jesus disse, pode voltar para João, e dizer o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Diga para ele que os cegos estão vendo, diga para ele que os surdos estão ouvindo, diga para João que os paralíticos estão, andando. Diga para ele que o Evangelho está sendo anunciado, que eu sou o Messias, eu sou a promessa. E o Messias já veio,
Ele já se entregou, Ele já fez discípulos, Ele já voltou para o Pai, Ele já deixou o Consolador, como João 14 está escrito: eu vos deixarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para buscar vocês também. Os discípulos estavam tristes, porque sabia que o Senhor voltou para casa, mas Jesus estava dizendo: não se preocupem, o meu Espírito estará dentro de vocês. E outra coisa, eu vou preparar morada, eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. É tão interessante que depois de alguns meses ou anos, Pedro já estava falando da segunda vinda. Já estava dizendo que a qualquer momento ele poderia voltar pela segunda vez. Porque para ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Pedro estava pregando como se fosse a sua última pregação, e dizendo: não se esqueça, que aquele que é para vir virá, e não tardará. Deus já falou na antiga aliança, Jesus se manifestou como Deus, o Espírito já está aqui, falando que também é o próprio Deus. O Paracletos, uma palavra grega que significa aquele que consola, o Consolador, já está aqui ministrando. Não tem mais ninguém para voltar, somente Jesus na sua segunda vinda. Deus já está cumprindo todas as coisas, e esse tempo está perto, aonde o nosso Cristo virá buscar a sua noiva, a sua igreja, para poder viver com Ele eternamente, e viver a tão grande salvação que nos espera. Eu creio que há pessoas aqui que amam a vinda do Messias, que amam a vinda do Senhor. Se você está aqui num culto de manhã como esse, é porque você acredita nessa palavra e ama a vinda dEle. E como nós vamos ficar esperando essa vinda? Como noivas prudentes, que estão com as suas lamparinas acesas, que estão com azeites de sobra, para que essa lamparina não se apaga. E quando ouvirem a voz do noivo, essas noivas prudentes possam permanecer queimando na presença dEle. Se coloque de pé, por favor. A segunda vinda do Senhor está próxima. Jesus falou que iria voltar novamente, só que Ele não vai voltar mais para pregar, Ele não vai mais voltar para anunciar a palavra, porque Deus anunciou, o Filho anunciou em terra, o Espírito está anunciando. E o que o Espírito está anunciando? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Quando Jesus voltar, será para poder buscar a noiva, para buscar aqueles que se entregaram e decidiram viver na contramão desse mundo, e decidiram pagar um preço para viver de uma forma diferente nessa terra. Pessoas que têm amizade com o mundo não vão herdar a salvação, porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas aqueles que querem ser amigos de Deus precisam ser inimigos do mundo. Esse mesmo Jesus disse que aquele que será salvo é aquele que vai adiante dele, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e passando pela porta estreita. É algo muito poderoso, a Nova Jerusalém, que Deus descreve em Apocalipse 21, aonde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É por isso que eu vivo, é porque eu creio nele, que Ele veio, que Ele deixou o Espírito, e em breve Ele voltará. É por isso que eu estou aqui, buscando azeite, se enchendo dessa presença, para manter o meu coração aquecido.
Mas quem quiser agradar o mundo, agradar pessoas, para se sentir aceito, não vão herdar essa salvação. Precisa se entregar a Cristo. Ele mesmo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A entrega em Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida, o Espírito habita em nós. Se a presença de Deus está em nós, não somos mais os mesmos. Vivemos como sal, vivemos como luz, e somos ovelhas do aprisco dele. Em breve ele virá, e não tardará. Vamos adorar a ele.